Fala galera, beleza? Eu sou o Uja e olha só, a gente está continuando o vídeo de psicologia social do Rodrigues. Estamos na segunda heurística. Se você não sabe o que é heurística, caiu desse vídeo de paraquedas. É uma série de vídeos sobre psicologia social onde a gente fala sobre heurística. Essa é a segunda heurística citada no livro, certo? Que a gente vai desenrolar um pouquinho. O primeiro vídeo, se você não viu, vê o primeiro vídeo, clica aqui em cima, ó. Vou deixar aqui, certo, o primeiro vídeo para você, depois você vem para cá. Heurística, a gente vai falar sobre a acessibilidade, que é uma heurística fantástica, tá certo? Primeiro, você tem que saber o que são as heurísticas, que está no primeiro vídeo, no vídeo anterior, que eu deixei o card aqui. E você tem que entender a primeira heurística, que é a representatividade. Agora a gente vai falar sobre a acessibilidade, que ela é um pouquinho diferente, tá certo? E muito importante também, tá? Então vamos lá. Primeiro, essa heurística aqui, a gente vai ter então vários, lógico, como sempre, vários outros cientistas, psicólogos e analistas, pessoas que trabalham na área, fazendo testes aí, certo? E testando essas ideias. Essa heurística da acessibilidade, ela vai ser citada por alguns autores e eu vou deixar o nome de dois autores aqui na descrição do livro. São os autores que os autores do livro, né, Psicologia Social, eles vão citar. Eu não vou nem tentar falar o nome dos caras, que é tipo nome russo, eslavo, tá, mas o nome tá aqui embaixo. Pode ter certeza que você vai achar o nome aqui embaixo, certo? E o que vai acontecer é que eles vão falar um pouquinho disso em 1974, em uma obra, tá certo? Bom, o que é essa heurística da acessibilidade, tá certo? Pontuação importante: julgamentos baseados na facilidade do acesso mental. Como assim? Nossa mente, um dos mecanismos, né, que a nossa mente vai usar é construir os julgamentos, julgar e construir as conclusões das nossas respostas e as nossas posições, se baseando na facilidade que nós temos de acessar alguma informação, certo? Então, ó, pega essa frase que eu falei e anota, tá certo? Olha só, julgamentos baseados na facilidade do acesso mental, tá? O quanto mais fácil tiver para a gente acessar uma ideia, essa ideia pode nos fazer, né, nos ajudar a tirar conclusões e a fazer julgamentos, entendeu? Então é a acessibilidade, o quanto que aquilo está acessível a gente, tá? Isso aqui é muito importante, certo? Um ponto importante da acessibilidade é a gente pensar que existem dois pontos importantes dentro dela, duas estruturas, tá? A acessibilidade, onde existe uma maior quantidade de acessibilidade e uma menor quantidade de acessibilidade às informações. Então não é só a quantidade de maior acessibilidade. Quanto mais acessibilidade eu tenho, mais isso vai me ajudar a construir uma informação e um julgamento sobre isso. Não, mas também a falta de acessibilidade faz com que aquilo acabe não te ajudando a dar um juízo e uma construção, uma opinião ou um entendimento melhor sobre aquilo, tá? E por que esses dois pontos são importantes? Porque tanto o excesso de informação quanto a falta de informação pode gerar uma conclusão, um julgamento ruim, um julgamento falso, um julgamento simplista da nossa parte, certo? Então, esses dois pontos são interessantíssimos para a gente lembrar. Esses dois pontos são praticamente aquela coisa assim. Você fala sobre, por exemplo, determinada doença, e aí sempre tem aquele parente que vai indicar 1 milhão de remédios, porque na experiência pessoal dele ele tomou 1 milhão de remédios e talvez aquilo tenha dado certo para alguma coisa. Mas o quanto que ele conhece de fato sobre a questão médica daquilo para ele poder achar que você também pode tomar, né? Então, às vezes, a única coisa que ele tem acesso é a experiência medicamentosa que ele teve. Só que ele não tem acesso, talvez, a opiniões e a informações mais importantes para que ele possa, sim, indicar algum remédio para você, certo? Então, quer dizer, tanto a falta quanto o excesso podem ser perigosos para a gente construir um julgamento, construir uma opinião, certo? Então, a acessibilidade é um mecanismo heurístico, tá certo? Lembrando que é aquela forma rápida, um atalho para você aí desenvolver, tá certo, as suas opiniões, os seus julgamentos e a sua percepção sobre a sociedade, tá certo? Bom, vamos lá então. Temos esses dois pontos aí, vamos trabalhar com exemplos agora que você vai gostar. O primeiro exemplo é aqui, quão perigoso é um esporte, né? Foi perguntado então para um grupo de pessoas, se você perguntar também quão perigoso é um esporte,
o que, que vai acontecer? A gente vai ter um fator atuando na opinião dessas pessoas, que é, certo, a facilidade que ela vai ter de lembrar de acidentes envolvendo pessoas que praticam aquele esporte. Então, se você fala assim, meu, você acha que paraquedismo é perigoso? E aí, se ela nunca ouviu falar de um acidente feio com paraquedismo, talvez a própria dinâmica do paraquedismo faça ela pensar. Só que pode ser que ela fale, olha, não sei, eu sei que um monte de gente já pulou, eu já vi assim, mas eu nunca ouvi falar de acidente, talvez um, mas... Então, o acesso à informação que ela está tendo vai fazer ela construir um julgamento sobre aquilo. Veja bem, vamos colocar uma situação aqui. Vamos supor que de cada 10 pessoas que pulam de paraquedas, 2 sofrem graves acidentes. Mas pode ser que a pessoa que está respondendo essa pergunta, ela não tenha muito acesso. É uma pessoa que não assiste mais TV, que não gosta de ficar assistindo tragédia e tal, assim como eu, né? E tá lá, vivendo a vida dela. Então ela não sabe desse monte de acidente. Ela sabe que algumas pessoas postam que pulou de paraquedas e tal. Ela sabe de um ou outro, assim, um na vida, outro na morte, um no ano. E aí a informação, o acesso à informação que ela tem aqui. As pessoas pulam, legal. Não tô vendo muitos problemas, né? E aí, quando você vai responder, você vai fazer o quê? A informação que você consegue acessar é a informação de quê? Olha, pelo que eu sei, pela informação que eu tenho, que eu consegui acessar, né? É o seguinte, não é um esporte tão perigoso, certo? Da onde que veio isso? Isso veio da percepção dela de acessibilidade. O que ela tem de acesso à informação é isso. Então, o que ela vai conseguir passar e transmitir, construir um julgamento, uma opinião, vem disso, certo? Vem dessa opinião que ela tem acesso, tá? E não do restante da informação. Outro exemplo interessante, e esse exemplo é colocado de uma forma muito interessante no livro, e para você que não sabe, nós estamos expondo aqui como base esse livro Psicologia Social de 3 autores, né? Eu estou citando sempre o Rodrigues aqui. Então é um livro muito bacana, 500 páginas, vale a pena, Psicologia Social na Veia. O link está aqui na descrição para você comprar, certo? Vamos lá, o outro que é colocado aqui é perguntado para grupos de psicólogos, né? Por exemplo, você pensa numa classe de psicologia e você tem ali 90% da classe são moças, são mulheres, tá certo? Assim como eu fiz serviço social, na sala, tipo 90% eram mulheres, né? Eram poucos homens na sala. Aqui era uma classe de psicologia, no exemplo. E aí você pergunta na classe de psicologia sobre psicólogas mulheres. E o que vai acontecer é que a grande maioria, muito provavelmente, vai achar que a maioria das psicólogas são mulheres. Nessa pesquisa, né, a gente vai ter uma pontuação importante, porque realmente uma grande porcentagem disse que as psicólogas, em grande maioria, eram mulheres. E a acessibilidade que eles tinham de informação era o seguinte, era que o acesso à informação sobre quantos psicólogos são homens e quantos são mulheres, o acesso estava dentro da ideia de que eu conheço mulheres psicólogas, muitas mulheres. Aqui dentro da minha sala são muitas mulheres que vão se formar em psicologia e vão trabalhar na área. Então o acesso que ele tem de informação construiu a opinião dele. Inclusive o acesso prático da vivência ali da sala de 90% de mulheres fazendo psicologia, certo? Isso aqui é mais um exemplo da heurística, dessa mecânica mental de acessibilidade. O acesso que eu tenho à informação é X, então para mim o que eu vou falar é X mesmo, porque eu não tenho acesso a outra parte da informação ou de uma informação mais ampla, diferenciada, certo? Então eu vou usar o acesso à informação que eu tenho, certo? Bom, pontuações importantes, né? Que é o seguinte, primeiro, isso aqui é você vai ver que isso aqui é uma característica clássica do argumento do senso comum, tá certo? Por quê? Porque geralmente as pessoas elas vão articular exatamente aquilo que elas têm acesso, né? A acessibilidade. E geralmente aquilo que é um acesso mais rápido para elas. Se você for lembrar da outra heurística, que é a da representatividade, né? A gente vai ver que essa da acessibilidade ela tem uma diferença que é, às vezes você tem um certo conteúdo, você conhece algum tipo de informação, só que aquela informação ela já não está mais de uma forma acessível para você na sua mente.
ela ficou oculta lá dentro ou você não alimentou essa informação. Então você não vai conseguir usar essa informação, tá certo? Na dinâmica do senso comum, a ideia da acessibilidade ela é muito frequente. Usar essa heurística da acessibilidade é muito frequente, né? É usar ali meio que a arma que você tem na hora. E isso é muito importante. Por quê? Porque a gente volta a falar de novo aquela pontuação que eu coloquei no vídeo anterior. Se a gente for olhar do outro lado agora, né? Não do lado de sujeito, eu e você, mas se a gente for olhar de um lado assim, você que vai fazer uma análise, você aí pega e olha para a sociedade, olha para as pessoas e bate um papo com elas sobre alguma coisa. Você vai ver em que geralmente elas sempre falam sobre as mesmas coisas, tá? O papo sempre vem na mesma coisa, vem sobre a mesma ideia, em cima dos mesmos temas, tá? Geralmente por quê? Porque é esse tipo de informação que ela está conseguindo acessar. E geralmente são as informações mais novas, são as informações mais frescas que ela está tendo acesso, tá? Isso é o quê? É um uso de mecânica da heurística, tá certo? Isso acontece muitas vezes, isso é muito interessante, né? Que a gente não percebe muito bem quando acontece o acesso à heurística da acessibilidade. Por exemplo, eu geralmente só converso muito sobre os temas e exponho os temas que eu conheço. Ou que eu conheço mais ou menos, ou que eu conheço de uma forma legal, que dá para conversar. Então a tendência, sem as pessoas perceberem, é achar que... isso acontece muito, inclusive comigo. É achar que, tipo assim, ele acha que sabe tudo, ou então ele sempre fala, ou ele sempre tem opinião sobre tudo. Olha só que interessante, o que as pessoas não percebem? É que as únicas coisas que eu dou opinião, que eu falo, são as coisas em que eu tenho acesso, tá? E geralmente são coisas que estão me cercando, eu não converso coisas fora daquilo, né? Então surge essa percepção. Mas por quê? Porque eu sempre estou em volta de um certo conteúdo e eu fico expondo esse conteúdo. Como esse conteúdo aparece muitas vezes, eu exponho muitas vezes, a tendência é achar que eu tenho um certo domínio sobre aquilo e às vezes de forma positiva ou negativa. O que é isso? É a mecânica acontecendo. É a pessoa pegando aquilo que ela tem acesso e expondo. Então você pega, por exemplo, a trocar ideia com um cara e o cara ele fala muito de futebol. Então, às vezes, é o que ele está tendo acesso para falar agora, até de entretenimento mesmo, nem nada profissional, nada técnico, né? Não, de entretenimento. O que ele está tendo acesso agora de entretenimento é aquilo. Então, o que veio para ele de mais fresco na ideia, o que ele conseguiu acessar mais rápido, é falar sobre futebol. E ele vai, pega futebol e fala e leva como assunto, certo? Então, quer dizer, essa heurística, essa dinâmica faz com que você acesse rápido, certo? E você exponha em cima daquilo que você conseguiu acessar. Lembrando sempre, eu não estou falando de coisas complexas. A heurística, ela é um atalho, tá? Eu não estou falando que o cara vai pegar uma coisa complexa, construir na cabeça dele, parará, e expor. Não. E nem se comportar. Nada disso. Mas são ações rápidas. Ações de respostas rápidas. Então nós estamos falando de um sistema onde tende a te trazer, como a gente disse lá no primeiro vídeo, tá certo? Conclusões com duas características. Conclusões equivocadas e simplistas pelo fato de você ter um acesso muito rápido àquilo e automaticamente muito superficial sobre aquilo. Nesse caso, o seu acesso são de coisas que você consegue acessar rapidamente, né? Tem coisa que você precisa parar e pensar e buscar lá longe e tem coisa que já está aqui, né? E uma das mecânicas é você pegar essa daqui que você teve acesso, que está na sua frente, certo? Bom, é isso aí então. Exposição feita dessa heurística, uma heurística sensacional. Quando você conversar com uma pessoa, você vai perceber essa heurística ela trabalhando, né? Geralmente está dentro do comportamento e dentro da fala das pessoas, né? O que as pessoas falam tem muito a ver com o que elas estão acessando rapidamente ali, né? E isso é interessante porque elas vão falando daquilo que está, sabe, percorrendo em volta dela, daquilo que está fazendo parte da dinâmica do dia a dia dela, daquilo que está ali geralmente preenchendo a observação dela, aquilo que está preenchendo um pouco a preocupação dela. Então, geralmente a gente tende a falar aquilo que a gente tem fácil acesso, certo? É isso aí, então. Espero que você tenha curtido, tá certo?
Esse ponto da heurística é muito interessante, é uma mecânica muito bem usada e se você observar, você vai conseguir captar isso, certo? Na dinâmica da sociedade com uma forma muito fácil, certo? É isso então, espero que você tenha curtido, olha só, vê até o próximo vídeo. Vai ter mais uns 3, 4 vídeos sobre heurísticas, tá certo? A gente vai falar de mais heurísticas no próximo vídeo, tá certo? Vou deixar aqui em cima a playlist com todos os vídeos de psicologia social aqui desse livro, tá? É uma playlist bem bacana que eu vou deixar pra você. Espero que você curta. É isso aí então, compartilha, curte. Se você entendeu e gostou, deixa aqui nos comentários se o vídeo te ajudou a estudar e entender um pouquinho mais de psicologia social, certo? É isso aí então, até o próximo e até mais.